Oi, eu sou Leandro e hoje estou aqui para falar sobre Demolidor Renascido, uma série que está disponível no Disney Plus. Thank you for finding the time. I will admit, it's not entirely unpleasant seeing you again. Bom, gente, Demolidor Renascido é uma série de 9 episódios de mais ou menos 50 minutos cada um, e ela é uma continuação das 3 temporadas de Demolidor que foram lançadas originalmente na Netflix. Com o fim dos contratos da Disney com outros streamings como a Netflix, a Marvel tem aproveitado para retomar algumas histórias que estavam pulverizadas no catálogo de outros streamings. E esse é o caso de Demolidor. Em 2015 a gente teve a primeira temporada, depois a gente teve mais 2 temporadas na Netflix e agora a Disney decidiu trazer o Demolidor para uma série própria, inserindo esse personagem no MCU. Ele já tinha aparecido em algumas produções, como um filme do Homem-Aranha e também como a série da She-Hulk, mas agora ele tem uma série para chamar de sua. E aqui a gente não vai ter nenhuma mudança muito drástica. A gente tem a série se passando em Hell's Kitchen, em Nova York. A gente tem a volta dos personagens principais das temporadas anteriores, mas essa série é quase como um soft reboot. A gente tem o Charlie Cox como o Demolidor, mas a gente vai ter a apresentação de novos personagens. A gente tem um contexto geral que continua a história da Netflix, mas aqui ela avança quase como uma nova possibilidade para o Demolidor. Mesmo que o principal rival dele ainda seja Wilson Fisk, o Rei do Crime, que é interpretado novamente pelo Vincent D'Onofrio, mas a gente tem quase como uma releitura das temporadas passadas. A gente vai ter a mesma dinâmica do Matthew Murdock ser um advogado que é cego, que tem um escritório de advocacia, que defende pessoas marginalizadas, enfrentando o Rei do Crime, que agora se tornou prefeito de Nova York. Basicamente, essa é a premissa dessa série, que foi idealizada e anunciada como uma série que a sua primeira temporada teria 18 episódios, mas esses 18 episódios foram divididos em 2 temporadas, numa decisão muito acertada da Disney. Eu acho que o principal acerto aqui é a dinâmica da série. As temporadas passadas possuíam 13 episódios por temporada, mas eu acho que ela se alongava demais. Eu acho que a ideia de ter uma temporada de 9 episódios faz com que a série seja mais redonda. Eu gosto da dinâmica dos personagens. Eu lembro de gostar muito da série do Demolidor na Netflix. E depois, conforme foram surgindo outras séries de outros super-heróis, a coisa foi desandando. A gente teve uma temporada muito boa de Jessica Jones. Depois a gente teve a série do Luke Cage, que foi uma série mediana. E a gente teve o Desastre Total, que foi a série do Punho de Ferro. Eu acho que a Disney fez muito bem em trazer o Charlie Cox novamente como Demolidor. Eu acho que ele tá muito à vontade no papel. Eu acho que ele gosta muito do personagem e ele é um bom ator. Eu gosto das cenas dele de luta. Eu acho que ele se entrega bastante pro personagem, mas eu acho também muito certa a decisão de se afastar um pouco do universo de super-heróis urbanos que estava surgindo lá na Netflix e meio que usar somente o que deu certo daquelas séries. É interessante como, em um momento de cisão nessa temporada, a gente tem o Matthew Murdock abrindo mão do manto de Demolidor por um tempo, e isso faz com que novos vigilantes surjam em Nova York, o que acelera a política do Wilson Fisk de querer criar uma lei anti-vigilantes mascarados em Nova York. É bastante interessante como os dois são quase como peças opostas de um xadrez, que todo o movimento de um impacta diretamente nas decisões e na vida pessoal até mesmo do outro. Eu gosto como eles constroem a tensão entre esses personagens. É muito interessante ver como o Wilson Fisk, né, que era o rei do crime, agora como prefeito, ele tenta usar a lei e se afastar totalmente da figura do rei do crime, mas ele percebe que a política é tão suja quanto o crime organizado. Então ele começa a usar do conhecimento que ele tem do crime
pra fazer o jogo político em Nova York. Mas aqui eu preciso confessar que eu gostaria que o Demolidor tivesse outro oponente. Eu acho que a gente já teve bastante dessa interação entre o Demolidor e o Rei do Crime. E eu entendo que ele seja praticamente o vilão oficial de Demolidor, mas eu acho que a gente precisava de novas histórias. Eu gostaria de ver mais o Rei do Crime continuando o que ele fez em Echo e saindo um pouco da cola do Demolidor. Também acho que a série vai para um caminho muito seguro e muito certeiro, e não faria muito sentido não ter o Rei do Crime ali. E também a gente tem até a apresentação de outro personagem que promete ser o antagonista do Demolidor, mas que logo é descartado e tudo é resolvido muito facilmente para trazer o foco para a relação desses dois personagens. Uma coisa que me incomoda um pouco, e eu preciso confessar, é que, como a gente já tem o MCU bem estabelecido, não faz muito sentido na minha cabeça a gente não ter nenhuma participação especial de outros super-heróis já consagrados, principalmente dos super-heróis que estão em Nova York. A gente não tem aparição de Kate Bishop, a gente não tem menção da She-Hulk, a gente nem ouve falar do Homem-Aranha nessa série. Fica tudo muito pé no chão. E eu acho que no estágio que o MCU tá hoje, fica um pouco difícil acreditar que a gente teria um bandido conhecido assumindo a prefeitura de Nova York e implementando coisas, e nenhum governo ou nenhum super-herói faria oposição a isso publicamente. Mas agora repensando, a gente tem algo parecido acontecendo na vida real nos Estados Unidos, e aparentemente é muito fácil tomar o poder na legislação daquele país. Então faz até sentido refletindo agora nesse vídeo. Mas num contexto geral, eu acho que a série consegue continuar bem o que foi apresentado anteriormente na Netflix, principalmente na questão das lutas e a questão do conteúdo mais adulto. Dentro desse universo, eu gosto das cenas de luta, eu gosto que tem sangue, eu gosto que as pessoas morrem e as ações têm umas consequências mais pé no chão. Eu gosto muito da atuação da maioria dos atores aqui, eu acho que tá todo mundo muito bem, todo mundo muito confortável. Eu gosto da tentativa de fugir um pouco da fotografia padrão do MCU e daquelas filmagens muito engessadas que a gente tem. Mas me incomoda um pouco a cenografia em algumas cenas. Eu conseguia ver bastante aonde o cenário acabava e quando começava a tela verde. Eu acho isso um problema, principalmente nas cenas externas. Mas num contexto geral, é uma série que me agrada, me divertiu. Eu gostei do que eu vi, eu acho que faz jus sim ao personagem do Demolidor. E eu acho que consegue continuar o legado desse personagem. Vi algumas pessoas reclamando que a série tinha decaído, mas, gente, se a gente puxar na memória, a gente vai ver que a série da Netflix não é tudo isso quanto a gente lembra. Eu revi, acho que 2 ou 3 episódios e eu pensei, não, continua o mesmo padrão, um pouco mais acelerado, com resoluções um pouco mais rápidas. É claro que na Netflix a gente tinha algumas coreografias de luta melhores, mas isso não me incomoda tanto. Num contexto geral, pra mim, essa temporada de Demolidor é uma nota 8 de 10. E eu fiquei bastante satisfeito com o que eu vi e eu me interessei para a próxima temporada. Eu quero saber como que a Marvel vai amarrar tudo isso nos últimos filmes dos Vingadores. A gente já teve o anúncio de muitas participações, mas eu acho que a Marvel precisa englobar tudo isso para dar um fim digno para todos esses personagens. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, compartilhem ele com seus amigos que gostam do Demolidor ou que não sabem muito bem o que assistir no Disney Plus. Se inscrevam aqui no canal, isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Deixem aqui nos comentários se vocês viram essa nova série ou se vocês viram as temporadas antigas da Netflix e ficaram curiosos para essa nova temporada. Ativem o sininho para receber notificação sempre que eu posto um vídeo novo. É isso, um beijo, até mais e tchau!